Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai ver os usos para estruturas de repetição. Na aula passada a gente viu o primeiro comando, né? A primeira estrutura de repetição, que era o comando while, e a gente viu quando é que a gente deve utilizar, ou seja, sempre que a gente quiser repetir um determinado trecho de código, e agora eu vou passar umas outras aplicações para vocês, tá? Então vamos lá para a aula. Então, pessoal, vamos supor que agora a gente tem uma determinada aplicação onde a gente quer perguntar, por exemplo, a idade do nosso usuário e ele só pode continuar no nosso sistema, por exemplo, se ele tiver mais do que 18 anos, por exemplo. Tá? Então, esse é um tipo de validação bem comum. Ou eu posso pedir para o usuário entrar com a idade dele, qualquer idade, e a gente quer validar se essa idade é uma idade válida ou não. Por exemplo, a gente não faz sentido nenhum o usuário poder entrar com a idade menos 10. Tá? Não existe esse valor de idade, né, negativo. Então, a gente poderia colocar, olha, ficar repetindo, pedindo para o usuário digitar o valor da idade dele até que a idade que ele entrou seja maior, por exemplo, do que 0. Então, como a gente poderia fazer isso? Né? Então, vou começar aqui fazendo um system.out.println, pedindo para o usuário digitar, por exemplo, a idade dele. Tá? Então, digite sua idade. A gente pode até colocar aqui, por exemplo, entre parênteses, né, o que seria essa idade, ou uma idade válida, né? A gente poderia deixar bem claro aqui, né? Qualquer coisa maior ou igual a 0. Vamos deixar maior, né? Qualquer coisa maior que 0. Certo? Então, beleza. Então, a gente está imprimindo aí o texto no console, pedindo para ele entrar com essa idade, e a gente vai pegar aqui a idade agora, né? Então, int idade vai receber a teclado.nextInt. Show de bola, né? E aí a gente poderia agora verificar, né? A gente poderia fazer, né? Se a idade é menor, ou vamos botar assim, se a idade é maior que 0, então, se a idade é maior que 0, então essa é uma idade válida, né? Então, a gente pode colocar aqui idade válida. Beleza. Caso contrário, né, se a idade for menor que 0, essa é uma idade inválida. Né? Então, idade inválida. Então, beleza. Vamos testar esse nosso programinha aqui. Vou colocar ele para executar. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte aqui. Fica melhor para vocês. Agora ficou bem grandão, né? Então, vamos lá. Então, digite a sua idade. Se eu digitar aqui a idade 10, beleza, idade válida, né? Vou colocar de novo esse programa para executar. E agora, se eu digitar a idade menos 10, né, ele vai dizer que a idade é inválida. Mas perceba que ele só faz essa validação uma única vez. Então, o que eu quero aqui é que o programa ele fique pedindo para o usuário entrar com um valor de idade enquanto essa idade seja inválida. Tá? Ou seja, enquanto essa idade não seja maior do que 0, ele vai ficar sempre pedindo, digite a sua idade, digite a sua idade, digite a sua idade. Então, gente, para a gente iniciar aqui, a gente vai colocando aqui, a gente vai colocar aqui um while true, tá? Ou seja, vamos colocar isso para ficar repetindo indefinitivamente, tá? E vamos ver qual é o comportamento aqui que a gente quer. Deixa eu formatar aqui o código. Pronto. Beleza, então a gente vai ter aqui um while true, ou seja, ele vai ficar sempre perguntando, né? Digite a sua idade, né? A gente vai capturar a idade e vamos verificar se a idade é maior ou igual a 0, né? E se ela é uma idade válida ou inválida, tá? Então, vamos testar esse programa aqui. Beleza? Então, digite a minha idade, ó, digitei 10, idade válida, né? E ele vai ficar perguntando de novo. Então, se eu coloco menos 5, idade inválida. Boto 19, idade válida. 20, idade válida. E assim sucessivamente, né? Então, beleza. Ó. Então, a gente já tem mais ou menos a estrutura que a gente quer. Agora, o que a gente quer é que quando essa idade ela seja válida, né? Ou seja, ela é maior que 0, a gente quer parar esse while, né? E a gente tem duas maneiras de a gente fazer isso. A gente pode colocar esse valor do true aqui, se a gente vai repetir ou não essa condição,
dentro de uma variável, tá? Ou a gente pode simplesmente utilizar o comando break aqui. Tá? O comando break ele serve para exatamente a gente quebrar esse laço de repetição, ou para a gente sair do laço de repetição. Então, se a idade for maior que 0, é porque ela é uma idade válida, então eu faço o break aqui, então eu vou sair aqui do while e eu iria executar essa outra linha aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, idade válida, né? Poderia ter colocado ali dentro, né? Ou poderia dizer aqui que o programa vai continuar a execução dele, né? Enfim, então vamos lá. Vamos testar isso aqui agora. Ó. Então, a gente digite a sua idade, por exemplo, se eu coloco -5, né? Idade inválida. Coloco -1, idade inválida. -2, idade inválida. 0, idade inválida. Coloco 19, e aí ele deu lá, né, os 3 pontinhos, ou seja, eu vou continuar a execução do meu algoritmo. Tá? Então, a gente pode utilizar o while, gente, sempre que a gente quiser fazer essas validações da entrada do usuário, se elas estão verdadeiras ou não. Tá? Uma outra forma que eu disse que a gente poderia, né, utilizar aqui, em vez de usar o break, era colocar uma variável. Né? Então, por exemplo, poderia colocar aqui, criar uma variável booleana, boolean, idade é inválida. Tá? E eu vou colocar aqui que a idade, inicialmente, ela é inválida. Tá? Então, enquanto a idade for inválida, eu vou ficar repetindo esse meu código. Quando a idade aqui for maior que 0, então eu vou dizer ó, que idade é inválida, agora vai receber false, né? Porque agora a idade é válida. E aí a gente tem o mesmo comportamento, né? Porque quando a gente voltar aqui para o while, ele vai também ser false e aí ele vai sair do while. Então, tanto faz a gente utilizar o break ou utilizar essa variável. Esse tipo de variável, gente, que normalmente ela possui esses valores booleanos, elas são chamadas de flag, ou bandeiras, sinalizadores, né? Para a gente dizer se a gente deve continuar, se a gente deve fazer uma determinada operação ou não. Tá? Então, vamos testar isso daqui. Então, mais uma vez, se eu digito idade -5, ó, idade inválida, digite a sua idade. Né? Se eu coloco 0, idade inválida, digite a sua idade. E se eu coloco aqui 18, pronto, né? Continuou a execução aí sem nenhum problema. Tá? Então, esse é um dos usos que a gente pode fazer para a estrutura de repetição while. Tá? A gente vai ver ao longo, né, das nossas videoaulas outras estruturas de repetição e, como eu disse, ambas são equivalentes, né? Podem ser utilizadas para as mesmas funções. Tá? Um outro uso, gente, para as estruturas de repetição, vamos supor que a gente tem um determinado sistema, a gente tem um menu. Tá? Então, a gente vai utilizar muito aqui, principalmente quando a gente está desenvolvendo sistemas para o usuário final, por exemplo, sistemas que funcionam ali na linha de comando, tá? É muito comum a gente ter algo do tipo assim, tá? Então, a gente vai ter... Vocês vão já entender o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Adicionar um novo usuário. Então, o comando 2, a opção 2 seria para procurar um usuário. A gente poderia até colocar aqui o acento, né? A opção 3 seria para deletar um usuário. Beleza? E aí a gente poderia ter aqui, né, várias outras opções. Tá? Poderia ter aqui várias outras opções.
E a última opção seria a opção, por exemplo, de fechar o programa ou de sair. Tá? Vamos botar aqui de 0. Né? A 0 seria para sair do programa. Então, ó, se a gente colocar esse nosso código para rodar, ó, ele imprimiu aqui, né, esse menuzinho, tal, né, mas a gente não está pedindo nenhum valor, né, para o usuário digitar agora, né, mas a ideia é que eu quero ficar mostrando esse menu, né, e esse programa ele vai funcionar de maneira iterativa, ou seja, enquanto o usuário vai digitando os dados, a gente vai exibindo informações ali para ele, né, até que apareça esse menu, ele pressione 0 e o nosso programa deve ser finalizado. Tá? Então, se a gente quer pegar essa opção, né, a gente pode criar aqui uma variável, né? Por exemplo, opção vai receber, né? Teclado, ponto, next int, né? Next int. Certo? E aí aqui a gente pode fazer um if, né? Por exemplo, se a opção é igual a 1, então eu vou imprimir aqui adicionar usuário. Então, o S aqui é maiúsculo, né, do system. Aí poderia continuar, né? Então, else, opção, igual a 2. Então, em vez de adicionar o usuário agora, a gente vai procurar um usuário. E aí a gente teria as outras opções aqui, né? Até o último caso, que seria, né? Se a opção é igual a 0, a gente vai sair, né, do nosso programa. E aí, para sair do nosso programa em Java, a gente tem duas formas, né? A gente poderia deixar o programa executando mesmo, né, e terminar todas as instruções, como a gente pode utilizar o comando aqui, ó, system.exit, passando o valor 0. Tá? Então, isso aqui eu estou dizendo, olha, é para o meu programa ser finalizado sem nenhum erro, ou seja, tudo ok. Tá? Então, aqui é um else if, né? Aqui também, desculpa, tinha esquecido. Então, beleza, ó. Vamos colocar esse programa agora para executar. Se eu digito 1, né? Ele botou aqui adicionar usuário, né? Vamos botar ele para executar de novo. Então, se eu digito 2, procurar um usuário. E vamos agora digitar aqui o 0, né? Que ele, ó, finalizou a execução do nosso programa. Agora, a gente quer ficar executando isso daqui até que a opção seja diferente de 0, né? Então, a gente vai colocar aqui, né? While, enquanto a opção seja diferente de 0, eu vou ficar repetindo esse trecho de código aqui. Então, vou ficar repetindo isso daqui. Beleza? Então, enquanto a opção, né, for diferente de 0, eu vou ficar repetindo isso. Percebe que ele vai dar um erro aqui, ó. Vou até colocar para executar aqui para vocês verem esse erro, né? Ele está dizendo que aqui tem um problema na hora da compilação, né? Que ele não conseguiu resolver a variável, que é a variável exatamente lá de opção. Tá? Por que ele não conseguiu resolver ela? Né? Ou seja, por que ele não conseguiu achar ela? Porque a gente está declarando ela dentro do while. Tá? Então, a gente, na verdade, teria que declarar ela fora do while. Então, eu posso fazer assim, int opção, e eu vou atribuir, por exemplo, um valor aqui qualquer para ela. Tá? Só para ser diferente de 0. Poderia ser qualquer valor, poderia ser 1, poderia ser -1, -2. Né? Eu vou colocar aqui o -1, só para a gente não correr o risco de essa operação depois ser sujada e entrar aqui. Isso não vai acontecer porque a gente está fazendo a leitura aqui. Né? Então, de toda forma, a gente vai substituir o valor dela. Né? E uma vez que a gente declara essa variável aqui em cima, aqui embaixo agora, a gente não precisa mais declarar ela novamente. Né? Basta a gente utilizar ela. Tá? Então, a opção agora recebe o teclado.nextInt. Então, perceba, gente, que se eu colocar esse código para executar agora, ele vai ficar imprimindo esse menu
até eu apertar o 0, tá? Por exemplo, apertei 1, adicionar um usuário, apareceu o menu de novo, 2, 3, 4, 5. Percebe que qualquer valor que eu digitar aqui, ele vai ficar sempre repetindo aí esse menu, né? Até que eu aperte 0, né? E aí ele realmente finalizou o meu programa, tá? Poderia ainda colocar aqui, né? Por exemplo, se ele não entrar em nenhuma dessas condições, eu poderia imprimir aqui que essa operação é inválida, né? Então, operação inválida. Né? Então, se eu colocar agora novamente para executar, então se eu digitar 1, ó, beleza, o 1 adiciona o usuário, o 2 ele procura um usuário. Se eu apertar 9 agora, ó, é uma operação inválida, tá? Então, perceba que a gente consegue deixar o nosso programa, né, um pouquinho mais, digamos, interativo, né? Então, isso é muito utilizado quando a gente está construindo aplicações que vão funcionar aqui, ó, na linha de comando dos usuários, tá? Hoje em dia, esse tipo de aplicação, gente, não é tão utilizado, até porque hoje em dia a gente, normalmente todo mundo interage com a interface gráfica, mas esse tipo de aplicações ainda são muito úteis, né? O pessoal aí que normalmente vai estudar um pouquinho sobre o Linux acaba se esbarrando em várias dessas interfaces que a gente consegue fazer de tudo. Tweetar, navegar até na própria internet, ou seja, tem navegadores que funcionam somente utilizando essa interface de texto, tá? Bom, galera, em outro caso de uso, né, para estrutura de repetição é quando a gente quer implementar, por exemplo, um joguinho, né, ou que a gente quer implementar o que é chamado de game looping. Perceba que em todo jogo o processamento fica acontecendo enquanto que o jogo ele fica esperando que a gente faça ali alguma entrada, né? Então, por exemplo, se é um jogo de um videogame que tem um controle, né, ele fica, olha, enquanto o usuário está aqui parado, não está fazendo nenhuma ação, eu estou aqui desenhando o personagem parado, respirando. A partir do momento que ele aperta para frente, então eu vou deslocar, eu vou adicionar uma velocidade nesse personagem. Por exemplo, se ele apertou o X, então eu vou realizar a ação de pulo, né? Então perceba que, basicamente, um jogo ele é mais ou menos isso daqui, tá? Então, while true, ou seja, vou ficar repetindo aqui, por exemplo, pegar input do usuário, tá? Então, tocar música de fundo, e etc, tá? Então, basicamente, um game loop ele é implementado dessa forma, tá? Eu vou implementar aqui um game loop de um joguinho bem simples, por exemplo, que vocês conhecem, jogo da velha, né? Então, por exemplo, o que seria, né? Como é que a gente poderia começar a brincar se a gente quisesse implementar um joguinho da velha, né? Então, vou começar aqui também com while true, e aqui eu vou imprimir, por exemplo, o tabuleiro, tá? Então, o tabuleiro a gente poderia, né, fazer assim, system.out.println, tá? Então, eu vou colocar ele mais ou menos nesse formato aqui, ó. Acho que assim vocês conseguem, fica bacana para todo mundo entender. Certo? Então, eu tenho aqui as células 1, 2 e 3. Aqui eu vou ter a célula 4, 5 e 6. E aqui eu vou ter a célula 7, 8 e 9. Ou seja, essas são as possibilidades onde o nosso usuário pode jogar, né? As células. E aí a gente pode deixar bonitinho, a gente pode fazer assim. Pronto, vai ficar uma formataçãozinha bem legal, né? Então, se a gente coloca isso aqui para executar, ele vai ficar imprimindo, né, indefinitivamente, né? Então, deixa eu colocar aqui, para a gente pegar aqui uma teclado, .next int, a gente pegar aqui qual é a célula, né, que o usuário quer digitar. Vou até chamar aqui de int célula.
Pronto, beleza, né? E aí ele está mostrando aqui. Aqui ficou um pouquinho quebrado, né? Porque acho que a fonte aqui não está de console. Deixa eu ver aqui. Pior que tá. Deixa eu botar consolas aqui. Pronto, aí. Agora ficou bem certinho, né? Então, beleza, galera. É isso que a gente quer, tá? Então, ficar sempre mostrando aqui o tabuleiro, tá? Então, aqui eu tenho como seria, né, a parte do meu código que imprime o tabuleiro, tá? As possibilidades que o usuário pode jogar, né? Eu poderia declarar aqui antes, né, 9 variáveis, né? Por exemplo, char C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9, que são exatamente essas variáveis aqui, ó. Então, cada uma delas vai guardar um caractere, né? Inclusive, eu poderia dizer aqui, ó, que a C1 vai guardar o caractere 1, né? O texto 1. A C2 vai guardar o caractere 2. A C3 vai guardar o caractere 3. Eu posso quebrar isso daqui em várias linhas. C4 iria guardar o 4. O C5 iria guardar o 5. O C6 iria guardar o caractere 6. O C7 iria guardar o caractere 7. Vírgula. Vou botar aqui outra linha. O C8 vai guardar o caractere 8. E o C9 vai guardar o caractere 9. Tá? Para quê, gente? Agora a gente pode fazer aqui, ó, vai ficar um pouquinho feio, mas vocês vão entender aqui. Ó. Eu posso colocar aqui agora o C1 mais essa string mais o C2 mais essa string aqui, que vai ser o mais o C3. Então, vamos colocar esse nosso código aqui para rodar e vamos ver se ele está exibindo o tabuleiro da mesma forma como estava antes. Então, tá, ó, né? 1, 2 e 3. Então, ao invés da gente imprimir aqui, né, ó, diretamente os valores 4, 5 e 6, eu estou colocando para imprimir os valores que estão nessas variáveis, né? Beleza? Que exatamente seria, né? O C1, 1, o C2, 2, C3, 3. Esse C é de célula, né? Então, a gente vai copiar isso daqui e vamos substituir aqui. E aqui vai ser o C4, C5 e o C6. Vamos copiar aqui novamente. E aqui vai ficar o C7, C8 e o C9. Vamos testar aqui nosso código, vamos ver se ele está executando legalzinho. Beleza, tá? E agora, gente, a gente poderia, por exemplo, ficar pedindo para o usuário, né, digitar, né, aonde ele quer colocar, por exemplo, usuário X ou usuário bolinha, né? Onde é que ele quer colocar, né? Qual célula? E a gente poderia fazer um if assim, né? Se célula é igual, né, a célula 1, então, né, o meu C1 aqui vai receber, por exemplo, o caractere X. Tá? E a gente vai voltar a imprimir o tabuleiro. Então, vou fazer aqui as 9 verificações. Se célula é igual a 2, então, C2 igual a X. Continuar aqui. C2, C3. Então, aqui também tem que ser 3, né? Se a célula for igual a 4, então C4 vai ser igual a X. 5, 5, 6,
6, 7. Então, se a célula for igual a 8, então C8 vai ser igual a X. E se a célula for igual a 9, o C9 aqui vai ser igual a X. Ah, faltou ponto e vírgula aqui. Tem que sair colocando. Esse é o problema de copiar e colar, né? Que se a gente copiou errado. Beleza. Então, vamos colocar agora no nosso programa para executar. Então, ó, se eu digito aqui, né? 8. Então, lá no 8 é para agora aparecer o X, ó. 5, né? 2. Beleza? E aí, o que a gente precisaria, né, digamos assim, gente, verificar é quando é, né, que claro que tem questão do jogador 1, do jogador 2, né, que a gente teria que ficar alternando, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o jogador. Então, vou criar aqui uma variável char. Vou dizer que jogador, inicialmente, ele vai ser o jogador de caractere X. Certo? Então, vou até colocar isso aqui para fora do while. Então, o primeiro a jogar vai ser o X. Certo? Então, em vez de eu colocar aqui diretamente igual a X, eu vou dizer que o vai ser igual ao jogador atual. Vou chamar assim. Acho que fica mais claro, tá? Jogador atual. E a gente vai substituir aqui em todos os lugares. Onde tinha X vai ser jogador atual. Ao final aqui, gente, do nosso while, né, a gente vai verificar, ó, se o jogador atual ele é igual ao X, né, então é porque ele agora, o jogador atual, o próximo jogador, né, o próximo jogador atual vai receber o caractere de bola. Beleza? Caso contrário, eu vou colocar um outro if, né? Então, já se o jogador for igual a bola, então ele agora vai ser o jogador X. Ou seja, esses ifs aqui eles vão fazer a alternância, né? Entre o jogador 1 e o jogador 2, ou entre o jogador X e o jogador bola. Então, vamos colocar aqui nosso código para rodar. Né? Então, se eu faço aqui agora, né? 5, então o 5 vai ser X. Se eu faço o 9, vai ser... Opa! Foi bola, foi X também, né? Vamos ver se 6. E só está funcionando o X, né? Tá. Então, vamos ver aqui. Por que é que ele tá... Jogador atual é igual a X. Se jogador atual é igual a X... Se eu botei X... Não, tá certo. E aqui, gente, a gente acabou de introduzir um bug, né, no nosso código. Por quê? Ó? Aqui, ó, se o jogador é igual a X, ele vai dizer que o jogador atual é igual a bola. Só que aqui depois ele vai verificar. Ó, se o jogador atual é igual a bola, então ele volta a ser X, né? Então, a gente, de fato, só deve fazer essa verificação aqui, ó, utilizando o else. Né? Então, ou seja, se o jogador for igual a X, ele vira bola. Se não, se ele não for igual a X, ele for igual a bola, ele vira X, né? Nem precisaria, né? Já que a gente só tem essas duas possibilidades, né? Então, se o jogador atual é igual a X, então ele vira bola. Se ele não é igual a X, é porque ele é bola, né? E se ele é bola, ele vira X, né? Ficou até mais simples, né? Então, vamos testar aqui agora. Então, 5, X, 9, bola. Olha aí. Beleza? 3, X, 7, bola. Tá? Aí, ou seja, depois de fazer essas verificações, a gente só precisaria agora, né, verificar, por exemplo, ó, C1 é igual a C2 e é igual a C3. Se for igual, por exemplo, se aqui for X, X e X, então significa que o jogador
atual ganhou, né? Então, a gente precisaria fazer aqui todas as validações possíveis, tá? Mas isso eu vou deixar como atividade para vocês, tá certo? Então, a gente meio que já implementou aqui. Eu vou só fazer uma validação, que seria essa. A gente validar se o jogo finaliza ou não. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se C1 é igual a C2 e C1 é igual a C3, tá? Então, eu vou dizer, vou imprimir aqui, ó, system.out.println, fim de jogo, e vou imprimir aqui que o vencedor é o jogador, e vou concatenar isso aqui com o valor do jogador atual. Então, vamos testar isso daqui. Então, eu vou botar aqui, né? 4, 2, 5 e o 3. Não sei se eu acho que vocês estão vendo, 3. Né? E aí, ó, né? Fim de jogo, o vencedor é o jogador 0. Né? E aqui ele continuou imprimindo, né? A questão do tabuleiro, porque a gente não disse, por exemplo, que era para finalizar. Né? Por exemplo, eu poderia colocar um system.exit para que meu programa ele finalize. Né? Como eu poderia também, gente, já que tudo isso está dentro, ó, de um único while, eu poderia também fazer um break aqui. Né? Se eu faço um break, eu quebro o laço, então a gente vai sair desse laço aqui, ó, e após o laço a gente não tem mais nenhuma instrução. Né? Então, nosso programa iria ser finalizado também. Então, tanto faz utilizar o break aí ou o system.exit nessa situação. Então, como atividade, eu queria que vocês fizessem as outras validações, tá? Por exemplo, verificando se o C1 é igual a C4 e é igual a C7, se o C1 é igual a 1, C1, C5 e C9, ou seja, todas as possibilidades aí do jogo da velha, tá? Ainda verificando se for tudo diferente, né? Se nada for igual, então é porque deu empate, tá? Então, eu queria que vocês implementassem isso daí e me enviassem, tá? Eu vou até criar uma tarefinha lá no Classroom, tá? Então, pessoal, aqui está um outro exemplo, né, de como é que a gente pode utilizar, né, estrutura de repetição. Tá? Uma outra situação onde são muito utilizadas, tá? Essas estruturas de repetição, gente, tem várias outras situações, né, onde a gente pode utilizar ela, né? Então, se a gente estivesse implementando um servidor, uma aplicação que, por exemplo, ela fica escutando o usuário se conectar a ela e realizar ou pedir alguma informação, tá? Por exemplo, servidor web ou um servidor, vamos supor, de música, né? Então, por exemplo, o YouTube, ele tem lá um servidor onde ele fica esperando os usuários se conectarem a ele e pedirem, por exemplo, os vídeos, né? Então, esse servidor ele fica executando o tempo todo, tá? Em algum momento ele vai ter exatamente esse while true aqui, tá? Então, ele vai ficar executando e vai ficar esperando alguém se conectar, tá? Quando alguém se conectar, ele vai lá enviar o vídeo e tal. Se ninguém também se conectar, ele vai ficar lá esperando, tá? E esse espera é através desse comando while. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar no Classroom ou aqui nos comentários do YouTube. Espero que vocês estejam todos bem, fiquem em casa e fiquem com Deus. Valeu e até a próxima!